e vos darei a possessão dessa terra. Eu, o Senhor. Meu irmão, presta atenção no versículo 9. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas estes não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. Eu vou repetir. Lá no versículo 6. Por isso dize aos israelitas, eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, e vos terei libertado do jugo dos egípcios. O que o Moisés fez? Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas o que eles fizeram? Estes não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma e penosa a sua servidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma mensagem clara. É uma mensagem assim, sabe? Papo reto, direto e reto. Muitas vezes as pessoas falam para mim, partilham comigo, que não gostam muito de ler a Bíblia porque não entendem. Eu tenho dificuldade de entender. Vai ler Números, né? Vai ler Lamentações, ou vai ler um dos profetas menores, que tem palavras assim diferentes, mas aonde não se entende? Como é que é difícil entender? Não seria então a dificuldade de entender. Seria o fato de nos colocarmos nessa mensagem, nessa vivência que nós temos. Por quê? Porque o povo de Deus viveu escravizado pelos egípcios por muito tempo. Por muito tempo. Eles foram escravizados por muitos anos. E antes da escravidão era uma promessa. Viver no Egito, o povo de Israel viver no Egito era realmente uma promessa. E viviam muito bem. Eles viviam bem, se davam bem. Faraó, ou vamos dizer, o presidente do Egito, Faraó era amigo do povo de Deus, mas aquele faraó morreu e o sucessor não gostou muito do povo de Deus. E aí o que ele fez? Ele escravizou o povo. Escravizando o povo de Deus começou a passar por muitas dificuldades. E meu irmão, minha irmã, foi escravidão. Foi escravidão mesmo. Foi muito sofrimento, muita humilhação. Foi muita fome. Passaram muita fome. Humilhados mesmo. E o que acontece? Moisés vai dar um recado para o povo. Olha, minha gente. Olha, povo. O Senhor nosso Deus ouviu o nosso clamor. Demorou um pouquinho, mas Ele ouviu o nosso clamor. O nosso clamor chegou até o coração de Deus. E Ele vai nos libertar. A palavra está dizendo. Ele vai nos libertar. Deus vai dizer, eu vos tomarei para meu povo, serei o vosso Deus e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Lembra que a gente partilhou aqui na oração que Deus, Ele fica muito feliz quando a gente realmente se entrega para Ele, quando a gente realmente tem Ele, a gente dá o nosso tudo, que a gente cantou, eu quero ser de Deus. Talvez aquele povo nem sabia mais o que era isso. Talvez aquele povo já nem sabia o que é ser de Deus. E existem momentos na nossa vida que a gente passa por isso também. Porque o centro dessa mensagem está no último versículo, quando Moisés falou tantas e tantas palavras fortes, poderosas, tantas promessas. É Deus falando, eu vou libertar. Eu vou pegar o meu povo de volta. Eu vou pegar o que é meu de volta. Eu vou ser para ele o Deus deles. Eu não deixei nem os patriarcas iniciais, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Eu sou o Senhor, Deus. Eu apareci, né? Eu me deixei revelar a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não dei a conhecer a eles, não me deixei conhecer a eles pelo meu nome Javé. Ou seja, Deus não deu a intimidade que Ele deu para os primeiros patriarcas, como Ele deu a intimidade para aquele povo. Como Ele amou aquele povo.
Porque aquele povo ralou, aquele povo sofreu. E por mais que eles tenham sofrido, eles não esqueciam de Deus, eles clamavam. Mas é aquilo que a gente partilhou no início. Talvez tenha chegado um momento que o clamor daquele povo se tornou um clamor mecânico. Uma oração por orar. Um cantar por cantar. Está escrito aqui, eu vou falar. Tem que fazer, eu vou fazer. Aquele povo já estava mais ou menos assim, porque quando chegou a graça, quando aconteceu a bênção, o que eles fizeram? Os israelitas, Moisés disse, ele repetiu as palavras aos israelitas, mas eles não ouviram. Não ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma, e penosa era a sua servidão. Tão grande era a dor da alma, e tão penosa era a servidão. Sabe aquele momento na nossa vida que a gente já nem acredita que vai dar certo? Tem momento que é assim na minha vida e na sua. Você fala, sabe, você olha para você mesmo diante do espelho e fala, é a última tacada. Esse meu projeto de vida, esse tentar reconstruir minha família, esse tentar ganhar os meus filhos, tentar ganhar a minha esposa, esse tentar melhorar na minha vida profissional, esse tentar ser de Deus novamente, é a minha última tacada. É aquele momento que você fala, estou dando tudo que eu tenho, vou vivenciar tudo que eu posso agora, é o tudo ou nada. Aquele povo olhou, pensou, e Deus falou para eles, mas eles não ouviram, porque estava difícil. Estava difícil aceitar aquela dor, aquela lamentação. E eu queria chamar a sua atenção para o abatimento daquele povo, quando a palavra vai dizer, tão grande era o abatimento de sua alma, e penosa era a sua servidão. O abatimento de sua alma, e penosa era a sua servidão. Quando se fala em alma, se fala em uma das essências nossas, como seres viventes, como seres humanos. Eu já tive a oportunidade de partilhar isso em outros momentos, em outros grupos de oração que a gente reuniu. Muitos estão vindo pela primeira vez. Quando se fala em alma, se fala em uma das nossas essências, porque na tricotomia humana, e eu gosto muito de levar por esse lado, apesar que a igreja também defende a dicotomia, ou seja, que o ser humano é corpo e espírito, e alguns doutores ou alguns estudiosos, exegetas, como Santa Teresa também, nos vê na tricotomia, que nós somos corpo, alma e espírito, cada um com suas faculdades. No caso da alma, veja bem, tão grande era o abatimento de sua alma e penosa era a sua servidão. No caso da alma, é o que nós estamos vivenciando aqui hoje. A nossa alma, nas faculdades superiores, nós temos a nossa vontade, a nossa inteligência e a nossa memória. Vontade, inteligência e memória, como faculdades superiores da alma. E aí, o que acontece na nossa vida? As experiências que a gente vivencia no dia a dia, tanto as mais leves quanto as mais profundas, vão forjar na nossa vida, na nossa mente, no nosso intelecto, na nossa capacidade racional, aquilo que muitas vezes vai refletir no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família. Eu quero dar um exemplo bem prático para você. Muita gente tem dificuldade quando se fala em autoconhecimento. Quando participa de uma palestra, um treinamento pela empresa, quando vê alguma coisa na TV que fala em autoconhecimento. Por quê? Porque nós somos experientes, especialistas em nos esconder de nós mesmos. E quando fala isso, fica naquela conotação assim de música, de canção, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: aquilo que dói em mim, aquela recordação que dói em mim, eu não quero lembrá-la. Por isso eu não quero me conhecer. Por isso eu não quero saber que eu tenho a capacidade, sabe, na minha memória, de lembrar as coisas ruins. Eu quero lembrar apenas as coisas boas, mas sem perceber, as coisas ruins muitas vezes influenciam na minha vida. Santa Teresa d'Ávila,
quando ela escreveu esse livro, As Moradas do Castelo Interior, ela percebeu isso. Que a gente passa por fases para alcançar a santidade em Deus. A gente passa por diferentes fases. É como aquele videogame, sabe? Que a gente está jogando e de repente você conseguiu passar de uma fase para outra mais difícil e assim vai. O caminho da santidade muitas vezes é assim. E esse é o que Santa Teresa propôs nesse livro, As Moradas do Castelo Interior. E na primeira morada, ou seja, na primeira fase, a primeira coisa que ela vai falar: você precisa se conhecer. Ela escreve esse livro não como um livro assim aberto. Na realidade, foram cartas que ela escreveu para as irmãs dela no Carmelo, no convento. Então ela escrevia como cartas, tanto é que o livro ele é dividido em sete capítulos, e os subcapítulos falam capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Não tem o nome do capítulo, porque eram cartas que se juntaram e se tornaram esse livro. E dirigindo a palavra àquelas irmãzinhas, a mesma palavra que vale para nós, ela dizia isso. A gente precisa se conhecer. A gente precisa aceitar que na nossa alma nós temos os sentimentos e as experiências que forjam quem nós somos. Talvez você teve dificuldade hoje de vir até aqui. Talvez você está se sentindo assim meio tímido. É a sua alma. É a sua capacidade racional, é a sua inteligência. É aquela experiência que te deixou tímido, que te amedronta. Eu conheço pessoas que têm medo de estar no meio das pessoas. É pânico de público. Quantos casamentos se desfazem, e eu percebo, eu estou vendo, quantos casamentos se desfazem porque nenhum nem o outro quer se conhecer. E Santa Teresa diz o seguinte: se você não quer conhecer nem a você mesmo, como é que você vai querer conhecer Deus? Se você não quer aceitar as suas fraquezas, a sua pequenez e também a sua grandeza, como é que você quer conhecer Deus? Então, quando a palavra vai dizer tamanho era o abatimento da sua alma, a gente consegue então perceber o que aquele povo passava, o que aquele povo sofria, quais eram as verdades que aquele povo escutava. De repente eles estavam ali sendo massacrados, no trabalho forçado, passava lá um soldado egípcio ou alguém da nobreza egípcia e humilhava ainda mais. E colocava, sabe, lá na lama, lá no pó. Quantos jovens muitas vezes já vieram falar comigo, quantos irmãos já vieram falar comigo, partilhar das dores e dizer: nossa, me doeu muito quando meu pai olhou para mim e falou que eu não queria ser ninguém na vida. Aonde está essa frase? Onde ficou gravada essa frase? Na alma, na memória. E essa frase se tornou uma verdade. E essa verdade muitas vezes fez com que esse jovem, com que essa pessoa não se tornasse ninguém na vida. É a alma. Aquele povo estava abatido. Tamanho abatimento fez com que eles não quisessem aceitar nenhuma promessa de Deus. E muitas vezes o abatimento da minha alma e da sua alma não deixa que a gente também receba ou aceite as promessas que Deus tem para nós e até mesmo aquilo que de bom a vida nos concede. Como eu disse, quantas famílias eu vejo se desintegrarem, se dissolver, porque a alma abatida ou a alma enganada faz com que aquele esposo não perdoe a esposa, com que aquela esposa não perdoe o esposo, com que aquele pai oprima o filho, com que aquele filho renegue o pai e a mãe. Por quê? Porque a alma abatida, a alma que está penosa sob o jugo das dificuldades da vida e das experiências, muitas vezes faz com que percamos a graça que vem de Deus e a bênção que está ao nosso redor, que é a nossa família, nosso trabalho, nosso estudo, os nossos amigos, as experiências que nós temos a oportunidade de vivenciar. Por quê? Porque a nossa alma abatida, a nossa alma cansada pelo jugo da vida e pelas verdades, falsas verdades que colocaram sobre nós, fazem com que nós muitas vezes reneguemos. Esse povo negou a graça que Deus tinha para eles. Deus falou para eles: eu vou estender o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo. Eu serei o vosso Deus e vocês vão saber que eu sou o Senhor. E o que o povo fez? Nem deu moral.
Por quê? Porque a alma estava cansada. Porque a alma estava abatida. Porque a alma estava dolorida. Talvez o convite de Deus para mim e para você hoje, meu irmão, minha irmã, é esse. Peça a Deus a graça de curar a sua alma. Peça a Deus a graça de te levantar do seu abatimento. Porque tem muitas experiências que você viveu e eu não quero te desanimar, não. Aliás, eu não quero tirar mais da sua alma, mas tem muita experiência que você ainda vai viver negativa. Muitos ainda vão criticar você, muitos ainda vão contra os projetos que você tem, muitos ainda vão dizer que você não é capaz de realizar isso ou aquilo, muitos ainda vão duvidar da sua capacidade, como duvidaram quando olharam para você lá, brincando na chuva, lá no meio da rua, só de cueca no meio da lama, só de calcinha no meio da lama, 3 aninhos, 4 aninhos, olharam, aí olha você hoje e fala, o quê? Ei, hein? Quem te viu, quem te vê? O que você era, o que você é. Onde a sua alma te colocou hoje e onde ela poderia ter te colocado. Se esse povo não tivesse se deixado levar pelo abatimento da alma, olha, agora presta atenção. Se esse povo não tivesse se deixado levar pelo abatimento da alma, se eles tivessem conseguido superar as experiências negativas, coisa que muitas vezes nós conseguimos, outras vezes a gente não consegue. Mas se eles tivessem conseguido superar, eles não teriam vagueado 40 anos no deserto, sofrendo. Eles saíram de 300 anos de escravidão e sofrimento e ficaram 40 anos no deserto. Com uma diferença, claro, com uma diferença. Lá no Egito era escravidão, era penúria. Era jugo, sofrimento. No deserto, era Deus, que iluminava e aquecia o frio à noite, e que cobria e refrigerava o calor do dia, e que dava o alimento, porque o pão caía do céu, porque a carne vinha ao encontro, porque a água brotava da pedra. Mas mesmo assim, Deus tirando aquele povo da escravidão do Egito, Deus dando essas graças, caminharam no deserto, no conforto de um interbus panorâmico. Eles caminharam no deserto, mas eles não sofreram o que poderiam sofrer. E mesmo assim, o abatimento da alma era tanto que aquele povo não reconheceu. Tanto que nenhum deles entrou na terra prometida. Tem uma terra prometida para você, meu irmão. A terra prometida é a sua família. A terra prometida está no seu trabalho. A terra prometida que Deus tem para você. Canaã é a terra que jorra leite e mel. Tem uma terra prometida para você, mas talvez você não entrou nela. Talvez nós não entramos nela até hoje por causa disso. Porque a nossa alma, o abatimento da nossa alma, a falta de conhecimento, de perceber as experiências negativas que passamos, tem nos bloqueado, não tem deixado. Há quantos anos você persegue o seu sonho? Há quantos anos você persegue o seu sonho? E por que você não conseguiu ir até hoje? Porque a sua alma está abatida? E o Deus que você serve? Quantos milagres você renegou? Quantos milagres? Desculpa, me perdoa, deixa eu me colocar no meio. Quantos milagres nós renegamos? Quantos sonhos nós deixamos de realizar? Porque a nossa alma abatida nos privou. E muito mais do que isso, porque uma das essências da alma é o querer, porque o meu querer me privou, porque eu posso. Se eu quiser me conhecer, saber das minhas dificuldades, eu posso. E podendo, eu quero, e querendo, eu faço, e fazendo, Deus age. 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 Tenha certeza, meu irmão. Deus age. Deus age. Diante de uma alma abatida, se você quiser, Deus age. Repete isso. Põe a mão no seu coração e fala assim: diante de uma alma abatida, se eu quiser, Deus age. Diante da minha alma abatida, se eu quiser, Deus age. E Deus vai dizer para você: não se preocupe, meu filho, eu vou te levantar. Eu vou te levantar, eu vou levantar você do lugar que você está, eu vou acolher você, eu vou acalantar você, eu vou transformar você. Continua com a mão no seu coração.
Estamos entrando em oração, nessa percepção, naquilo que Deus quer dizer para mim e para você hoje. Estamos entrando em oração e Deus quer dizer isso para você hoje. Eu vou te levantar, meu filho. Eu vou restituir a sua vida. Eu vou restituir os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você tem buscado. Mas apresenta a sua alma para mim, suas dores. Apresenta para Deus, meu irmão, as suas dores, as suas angústias. Quais foram as experiências? Deus está aqui hoje querendo aproveitar o momento para realizar uma cura interior. Deixa Deus te curar. Deixa Deus curar o seu interior. Deixa Deus ir lá naquela dor. Sabe aquela dor que você... Sabe quando a gente vai no médico? Quando a gente é criança? E aí... o médico tem que pôr a mão na ferida para poder colocar o remédio. A gente não quer porque vai doer. E muitas vezes a gente se apresenta diante de Deus dessa forma, achando que vai doer, mas Deus quer curar. Deus quer curar aquela frase que doeu muito, que o seu professor te falou, que a sua mãe te falou, o seu pai, que o seu irmão te falou. Aquilo que um dia disseram para você e que você achou que não merecia ouvir, Deus quer curar, deixa Ele ir lá com você. Deixa Deus curar o seu coração da rejeição. Peça ao Senhor essa graça. Senhor, cura o meu coração da rejeição pela minha mãe. Eu queria tanto ser amado, ser amada por ela. E às vezes as atitudes dela me mostravam que ela não me amava tanto quanto eu queria. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, da rejeição do meu pai. Quantas e quantas vezes eu quis que meu pai fosse o meu herói. Meu verdadeiro herói. Quantas e quantas vezes. Deixa Deus curar você. Deixa Deus ir transformando, ir curando, ir libertando. Deixa Deus curar você na sua família. Com seu filho, com sua esposa, seu esposo. Deixa Deus ir transformando você. Deixa Deus curar e transformar você naquela área que só você sabe, sabe? Existem momentos na nossa vida, na nossa intimidade com Deus, que a gente não quer que ninguém saiba, mas Deus sabe. E que bom que Deus sabe. Deixa Deus curar você nessa dor íntima que você tem. E deixa Deus te resgatar agora. Te levantar. Te erguer. Te levantarei, eu te levantarei, filho amado. É Deus falando para você, filho querido. Deixa Deus te transformar. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, levantarei. Deixa Deus te levantar, te soerguer, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Queria lembrar com você aqui, talvez eu já tenha comentado isso com alguns irmãos,
Mas eu me recordei de novo. Quando eu estudava no pré, logo que eu iniciei. E aí, a sala que eu estudava tinha muitos alunos, precisava ser dividido. E aí, a gente como criança, a gente chama as professoras de tia, né? Ah, eu amava a tia Eni. Tia Eni era uma professora carismática. Ela gostava de conduzir, sabe aquela professora que conduz com carinho, é aquela mãezona, é aquela irmã, é aquela que... E aí, tiveram que dividir a sala. E aí chegaram lá, informaram, a coordenadora entrou na sala, informou que ia fazer a divisão. E aí foi falando o nome dos alunos que iam trocar de sala. E entre os alunos que trocou de sala, que foi para outra sala, estava o meu nome. E aí eu fui. Cabisbaixo, pensativo. Cheguei na outra sala, uma nova professora, mas não era a tia Eni. E eu queria retornar. Eu tinha acho que 7 anos. 7 para 8 anos. Então, sem que a professora percebesse, no dia seguinte, sem que a professora percebesse, eu saí da sala e fui lá na sala da direção. E aí a coordenadora falou assim: oi, tudo bem? Você quer falar comigo? Eu falei, quero. Aí ela sentou na cadeira, pegou na minha mão e falou assim: o que você está precisando? E aí eu destampei a chorar. Chorava. Chorei de soluçar. Depois de muito chorar, depois de muito chorar até soluçar, eu falei: eu quero voltar para a minha sala. Eu quero voltar para outra sala. Eu quero voltar para a tia Eni. E voltei a chorar de novo. Chorei. E aí a coordenadora me trouxe aqui no colo dela, me abraçou, fez um cafuné na cabeça. Falou: calma, tá tudo bem, não precisa chorar. E aí ela foi lá, conversou com a diretora, explicou. E aí no outro dia, quando eu cheguei na escola, a coordenadora foi lá, me pegou pela mão e falou assim: tá tudo bem, você vai voltar para outra sala, tá? Aí meu coração como uma rosa. Muitas e muitas vezes eu fiz com Deus dessa forma. Muitas e muitas vezes. Eu cheguei diante de Deus e quando Deus falava para mim: filho, o que você quer? Eu chorava. Chorava. Porque eu sabia que Deus ia entender o que eu queria. Porque eu sabia que Deus ia saber o que eu queria. Tem muitas vezes na nossa vida, meu irmão, a gente precisa se colocar na presença de Deus e apenas chorar, se for necessário. Ou silenciar a alma. Tá tudo bem, Deus entende. E aí ele vai fazer como aquela coordenadora fez. Ele vai pegar a gente, trazer ali no colo, fazer um cafuné e vai dizer: calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Talvez está difícil para você, mas Deus está falando agora. Deus está falando agora. De um Deus Pai para um Deus Filho. Vai ficar tudo bem. No seu trabalho, vai ficar tudo bem. Está precisando de chuva? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Na sua família, tá precisando de amor, vai ficar tudo bem. Tá precisando de saúde, tem alguém, vai ficar tudo bem. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Deus vai te levantar, Ele vai nos levantar. Na nossa alma abatida, nós não vamos fazer como aquele povo de Israel fez no Egito. Eu não preciso fazer. Nós não vamos fazer como aquele povo fez. Fica de pé, vai ficando de pé. Nós não vamos fazer como aquele povo de Israel fez. Com a alma abatida, eles não escutaram a voz de Deus, mas na sua alma abatida, eu estou falando para você, vai ficar tudo bem. E Deus está falando para você e para a sua alma, vai ficar tudo bem, porque eu te levantarei. Filho amado, filho querido, eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei,
eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado, restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Amém? Tá gravado no coração? Sim ou não? Sim. Mesmo? Então que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e que realmente você possa entender que na sua essência, na alma que você tem, por mais que você esteja cansado, Deus sempre vai te levantar, sempre vai te restituir as forças. Sempre. Você tem uma dificuldade hoje, tá tudo bem. Eu sei que você tem, eu tenho. Mas Deus também sabe. Aquilo que está faltando hoje para você, aquilo que falta hoje na sua vida, Deus sabe. Ele sabe da sua alma batida, Ele sabe. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Deixa você agora, essa mensagem para a pessoa que está do seu lado, olha para ela e fala assim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Em nome de Jesus, vai ficar tudo bem. Amém? Que bom. Beleza? Beleza.